sobre o jejum, mas no Novo Testamento, para ajudar melhor a compreensão daqueles que estão seguindo esse estudo sobre o jejum. Nós vamos falar agora sobre um jejum muito importante. No livro de Mateus, no capítulo 4, conta a história do batismo de Jesus. A tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo, disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse Jesus: também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Novamente o transportou, o diabo, a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele servirá. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Em Mateus, capítulo 4, nos mostra que Jesus estava num jejum. Estava num jejum. E o jejum dele foi de 40 dias e 40 noites. Mas antes do jejum, aconteceu um fato que muito me chama a atenção, espero que chame a sua atenção também. Se você voltar à leitura um pouco, nós lemos Mateus 4. Então você vai ler Mateus 3, do verso 13 ao 17. O verso 3, capítulo 3, verso 13. O batismo de Jesus. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Mas João opõe-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo.
E sendo Jesus batizado, saiu da água e logo saiu, abriu os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Antes do jejum, nós observamos aqui o batismo de Jesus. É muito comum, eu diria, é até normal. Eu diria que é até normal uma pessoa que aceita Jesus como Salvador e logo na sequência ele vai ao batismo nas águas. É importante eu falar isso para você. Logo após o batismo, vem as primeiras e as maiores tentações na vida do crente. Porque ele estava no mundo e ele estava no pecado. Então ele bebia, ele fumava, ele se drogava, se prostituía. Ele vivia no dia a dia do mundo. Quer dizer, ele vivia uma vida mundana. O que é uma vida mundana? É uma vida que é vivida conforme a lei do mundo. Ele fuma porque todos fumam. Ele bebe porque todos bebem. E eles vão para as festas porque todos vão. Então a lei do mundo é essa. Se você está no mundo, você tem que obedecer à lei do mundo. Se você está em Cristo, tem que obedecer à lei, ou à graça, ou à palavra de Deus. Tem que obedecer à palavra de Deus. E logo após o batismo, as piores e maiores tentações vêm sobre o crente. Por quê? Pergunto eu. Respondo. Porque é mais fácil matar um pintinho do que uma galinha. É mais fácil matar um bebê, destruir a vida de um bebê do que de um adulto. É mais fácil você esmagar um filhotinho pequeno do que uma ave que voa lá no alto. Então, se você pegar uma águia no ninho, você mata ela com facilidade. Mas depois que ela voa para os altos penhascos, fica muito mais difícil você pegá-la. Então, Satanás pensa a mesma coisa. Logo após o batismo, ele se lança feroz contra o crente. Por quê? Porque ele sabe que ele é novo convertido, é inexperiente na vida espiritual, então ele aproveita aquele momento de transição entre do mundo velho para o mundo novo, ou melhor, do mundo velho para a vida nova, e nesse primeiro período, se você observar, esse primeiro período, eu te esclareço, ele fica entre o primeiro e o terceiro ano da fé. Primeiro ano, segundo, terceiro. Esses primeiros 3 anos é fundamental para a sobrevivência da fé do crente. Se você conseguir ficar crente nos primeiros 3 anos, muito provavelmente você será crente por toda a sua vida. Porque a grande maioria não conseguem superar essa primeira fase, esses primeiros passos. Jesus foi batizado e logo em seguida diz a Bíblia que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele jejuou 40 dias e 40 noites. Eu não digo não deve jejuar 40 dias. Mas eu desaconselho você jejuar 40 dias sem estar preparado. Não é? Se prepare. Se prepare fazendo pequenos jejuns. Comece a jejuar de cedo até meio-dia, até você acostumar. Depois que você acostumar a jejuar de cedo até meio-dia, você prolonga
de cedo até às 3 horas, alternadamente, dia sim, dia não, dia sim, dia não. Quando você estiver bem exercitado, você prolonga seu jejum até às 18 horas, sempre alternando. Dia sim, dia não, dia sim, dia não. Se você fizer um jejum até às 18 horas, dia sim, dia não, em um mês você fez 15 dias de jejum. Isso é muito importante. Quando você estiver bem exercitado, bem experimentado, então você faz um jejum da meia-noite de hoje até a meia-noite de amanhã, que serão 24 horas de jejum. Então você faz essas 24 horas de jejum alternadamente. Dia sim, dia não, dia sim, dia não. Quando você estiver